E aqui tô eu de volta. No conteúdo de hoje eu vou contar pra você o nome de uns musicais que eu não entendi nada. Ou basicamente eu não entendi nada porque eu dormi. Embarca comigo nesse mundo dos teatros da vida e vem ver esse conteúdo. Eu decidi há muito tempo nunca andar na sombra de ninguém. Se eu falhei, eu vivi do jeito que acreditei. E olha, eu tenho que deixar claro, eu não sou ninguém na fila do pão para falar mal de qualquer musical que eu vou citar aqui. Então não leva pro pessoal qualquer opinião minha que eu expressar aqui, porque isso é pessoal da minha pessoa. Até porque eu não sou a bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Tampouco eu sou a última coca do deserto, e nem a última bolacha do pacote. E muito menos o iceberg que afundou o Titanic. Resumindo, eu não sou ninguém para falar mal de qualquer produção, boa ou ruim. E eu tenho certeza que para algumas outras pessoas esses musicais foram importantes e incríveis. Só que para mim não me cativou tanto a ponto de eu conseguir prestar atenção ou entender. Se bem que eu sinto sono em todos os musicais que eu vejo pela primeira vez. Mas isso é detalhe. Porque também, se eu me interesso pela peça, eu volto mais de uma vez. E nesse caso, nesse que eu vou citar, eu não voltei mais de uma vez. Mas isso também é detalhe. Deixando isso claro, vamos para os nomes? Primeiro da lista, Balé Nacional da China. Olha, essa peça foi tão calma, mas tão calma, que eu não sei dizer o que foi. Primeiro foi um balé que mostrava danças orientais, e depois, no outro dia, foi o Lago dos Cisnes. Só que, sinceramente, foi tão calmo, mas tão calmo e tão tranquilo, que eu não consegui prestar atenção e dormi o espetáculo inteiro. Mas isso não quer dizer que esse Balé Nacional da China foi ruim, só que simplesmente não conseguiu segurar a minha atenção. Pode ser também que eu não tenha ido no clima de ver uma peça e não aguentei o tranco e acabei dormindo os 2 dias inteiros, essa inteira. Mas isso não quer dizer que foi ruim, pode ter sido bom para outros, mas para mim não foi. N. Olha, o musical, pelo que eu vi no dia, parece que era bom, porque os pessoal riam em certos momentos da peça, mas sinceramente eu não vi graça. Até tentei ficar acordado, mas infelizmente não deu, e eu dormi metade do espetáculo. Detalhe, eu fui nesse musical por conta da Siena, porque eu conhecia ela pela novela Carinha de Anjo nessa época, e a voz dela é linda, e eram os únicos momentos que me despertou quando eu ouvi ela cantando, porque a voz dela é linda. O amanhã está perto, fique o pé no chão e esteja certo, ele vem. Esse musical não é ruim, deve ter sido bom, porque, né, como eu falei, o pessoal gostou, mas não foi suficiente para segurar a minha atenção. A Siena conseguiu me segurar, porque eu fui por ela também, né, mas de resto, não entendi nada, não sei nem dizer o que passou nessa peça, mas que o pessoal ria, isso ria. E resumindo sobre essa peça, eu não entendi nada, até porque eu não conhecia a história e nem procurei conhecer. Mas eu vou ver se depois eu não procuro ver o filme ou o seriado, porque tem muitas coisas sobre a Anne por aí. Mas por enquanto não é prioridade na minha vida. Zorro, nasce uma lenda. Nossas juras já não valem mais, se o silêncio calou nossa paz. Esse musical fala praticamente da história do Zorro. Olha, se não tivesse sido em um bar onde tem vários lugares e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que acontecia de um lado, depois acontecia de outro, talvez eu tivesse entendido, mas eu também posso não ter ido no pique de ver peça e acabei dormindo também a peça inteira. E olha que era barulhento. Mas isso não quer dizer que foi ruim, porque a história do Zorro é até legalzinha. Eu já vi alguns filmes e gostei. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido em outra vibe, eu teria gostado de ver esse musical. Mas no momento, no dia que eu fui ver essa,
Não conseguiu me cativar e nem pegou minha atenção, não. E eu dormi, que foi uma beleza, mas ainda assim despertava com o pessoal rindo, então isso é sinal de que foi bom. Eu ouvia muitos aplausos também, mas eu curti o estilo, bem ao meu gosto. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, belo boulevard pra quem tem o coração gelado. Sunset Boulevard, podre boulevard, onde quem venceu não tem passado. Eu não conhecia essa história, eu consegui entender pouquinho bem no começo, que o começo foi até interessante, mas de resto eu consegui perder o fio da meada. Esse musical é baseado no filme Crepúsculo dos Deuses. Sunset Boulevard, nobre boulevard. Depois de não ter entendido nada, claro, mas ter achado interessante a história, eu procurei ver o filme. E o filme é até legalzinho, pena que é preto e branco, mas isso é detalhe. Mas tirando o começo, que eu prestei atenção, que mostra um homem sendo assassinado, de resto, eu dormi. Dormi a peça inteira. E não foi ruim. O pouco que eu lembro de ter visto dessa peça, tinha coisas incríveis. Todos sabem que aqui é o meu lugar. Será tão grandioso. O difícil desse dia, depois dessa peça, foi ter entrado na onda dos comentários de quem viu e falando os pontos que gostou e os pontos que achou interessante. E eu tendo que fingir que estava entendendo, sendo que eu não tinha entendido nada porque eu dormi. E lembrar depois dessas cenas também foi difícil, porque eu não vi, né? Mas a historinha é legal. Pena que nesse dia eu não devo ter ido também na vibe de ver teatro e acabei tendo aquela cochilada boa. Mas eu tenho certeza que foi uma peça incrível. Casa de Bonecas, parte 2. Detalhe, essa peça não era musical. Não acho que você gostaria de mim se soubesse quem eu sou de fato. Eu sei que seu verdadeiro nome é Nora Helmer. Olha, essa eu tenho que dizer. Eu fui pela Eliana Gutman e pela Marília Gabriela. A história é meio complicadinha. É curtinha, mas eu também não entendi nada. E segurar o sono foi difícil. Eu só não dormi por conta das duas, mas definitivamente eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Homens também abandonam suas famílias, acontece o tempo todo. Uma mãe e nenhum pai. Agora, se uma mulher faz isso, ela é um monstro e as crianças estão arruinadas. O que me diz respeito, as duas situações são péssimas. Eu tive que lidar com certas situações que geralmente se enfrenta quando se é um pouco mais velha. Mas eu tenho certeza que foi incrível, porque a Marília e a Gabriela estava e a Eliana Gutman. Eu amo essas duas, eu sou fã demais. Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812. Olha, esse aqui foi tudo incrível. As músicas, o cenário. Uma pena que foi no mesmo bar que foi o Zorro. Então, resumindo, eu não entendi nada, mesmo tendo achado incrível. Eu tava escutando e achando tudo fantástico, mas era muita coisa e não dava para entender. Porém, mesmo eu tendo achado o máximo, eu acabei dormindo legal. Mas foi tudo incrível. O elenco era daorinha, o figurino legal. E eu procurei depois ver algumas cenas na internet, que sempre postam, né? E deu pra entender mais ou menos. Sinceramente, eu não entendi nada, mas eu gostei. O Homem de La Mancha. Isso eu não posso falar, né? Porque eu não lembro nem do começo dele. A peça era boa, porque fala do Don Quixote, mas eu acho que eu fui completamente zero vibe de ver peça musical, porque eu não lembro de nada. Será que eu fui mesmo?
Se eu não fui, eu não sei nem o que eu tô fazendo com esse livretinho aqui. Mas eu pesquisei umas cenas na internet e era legalzinho também. Só que eu não consigo lembrar. Donna Summer. Se vocês querem dançar, vamos nessa, dancem! Eu tenho certeza que vocês aí também sabem dançar. Sim! Durante muito tempo, as pessoas tentaram me convencer de que tinha algo errado com esse tipo de música. Dance music. Olha, o que me deu sono nessa peça foi as músicas serem em inglês. A Karen Hills estava incrível como a Donna Summer, e eu também fui por ela. Mas quando eu percebi que as músicas não eram em português, eu acabei desgostando da peça, porque para começar eu não falo nem inglês, não tinha nem como eu entender o que estava rolando nas músicas. Mas a peça parecia ser interessante, contando a vida dela, né? Se não fosse por esse detalhe, eu acho que eu teria gostado mais, mas eu tenho certeza que foi incrível para outras pessoas essa peça. Então, tá valendo. A Pequena Sereia. Olha, a peça é infantil, só que eu não esperava que fosse ser tão infantil assim. Mas talvez nem deve ter sido tão infantil, mas deve ter sido porque eu não curti mesmo o musical. Mas era tudo muito lindo, figurino perfeito, os atores bem selecionados, e a única música que eu gostei de verdade foi a música da Úrsula. Os homens não suportam tagarelas, garota fofoqueira é uá! E não vai desencalhar, ficando só de blá blá blá. Então já sabe, fecha o bico que é melhor. Amor, o peixe sempre morre pela boca. Que bofe que aguenta escutar. Mas vai dar seu coração se a moça em questão for bela, recatada e do lar. No caso, eu só gostei do filme, o musical não me prendeu a atenção, mas eu tenho certeza que foi incrível. A Cor Púrpura. Todas as flores também são de Deus. E se você gostar de ser do jeito que você quiser, achou Deus. Olha, essa história é incrível, fala tudo o que eu gosto, fala de sofrimento, de superação, mas eu não lembro nada desse musical. Eu lembro de estar lá, eu lembro de estar tirando foto lá, mas eu não lembro de ter visto a peça. Eu sei que eu estava lá, mas deu um branco total. Eu queria lembrar dessa peça, mas não quer dizer que eu não gostei, eu só não lembro mesmo. Tudo isso é Mas depois eu procurei ver o filme e a história é interessantezinha. Eu acho que o musical deve ter sido mais interessante ainda. É uma pena que eu não consigo lembrar, mas eu sei que eu tava lá, não tô doido.
Eu não li a sinopse de nenhum desses musicais quando eu fui ver. Eu só me joguei e achei que ia curtir. Eu acho que se eu tivesse lido a sinopse, eu tinha entendido melhor. E também eu ia em momentos que eu tava muito cansado. Eu achava que ia aguentar o tranco, mas não aguentava não. E não eram peças curtas, com exceção de Casa de Boneca Parte 2, que eram uns 40 ou 50 minutos. Eu devia ter ido mais preparado, porque, né, deve ter sido desagradável para quem me viu dormindo. Eu não sei se eu durmo bonito, mas espero que ninguém tenha me visto. Mas basicamente todos os que eu falei foram muito legais. Eu só não consegui entender ou prestar atenção. E repito, minha opinião pertence a mim, é intransferível. Não quer dizer que foi ruim por eu estar falando essas coisas. Até porque eu não falei muita coisa interessante, né? E todas essas produções que eu falei estão de parabéns, porque foram todas incríveis. Nenhuma peça é ruim. É tudo uma questão de opinião. E termino por aqui. Espero que tenha curtido esse vídeo que eu fiz. Até mais!